Notícia de última hora chegando, os eleitores de Bolsonaro comemorando a notícia que acaba de ser divulgada. Eu vou trazer para vocês essa celebração, né, gente? Porque finalmente alguém sensato entre os ministros, tá? E a liberdade de Bolsonaro, gente, a liberdade de Bolsonaro está muito próxima, tá bom? Eu vou trazer para vocês todos os detalhes e o que está acontecendo em Brasília para deixar tanta gente alegre e feliz em relação ao julgamento, né, de Bolsonaro e os demais réus, né, que já acontecem há alguns dias em Brasília, tá bom? Notícia muito boa a partir de agora. Também vou trazer para vocês outra situação, né, que é muito decisiva, que é o voto de uma das ministras da Carmen Lúcia, tá? Que está acontecendo nesse exato momento em Brasília. Enfim, a vida de Bolsonaro está nas mãos dos ministros e parece que as coisas estão caminhando para uma notícia positiva que pode fazer até Bolsonaro ser candidato novamente, né, em 2026, ou seja, aquela anistia talvez nem tenha que acontecer, tá, gente? Porque vocês sabem que a anistia que eles estão aí lutando para conseguir é para deixar os prisioneiros libertos, né? Aqueles que invadiram Brasília, mas principalmente para deixar o Bolsonaro livre. E eu acho que nem anistia vai realmente precisar, tá bom? E quem sabe o Bolsonaro, através dessas notícias boas que estão chegando, consiga a sua permissão, né, de voltar a se candidatar. E, gente, ano que vem vai ser realmente uma decisão muito grande, né? Principalmente para a direita, que sonha em voltar a governar o Brasil. Mas antes que eu traga para vocês essas informações diretamente de Brasília, eu queria pedir para você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí de baixo também eu vou deixar para vocês o link dos meus outros canais e, mais uma vez, gratidão. A família segue crescendo, já somos quase 572 mil inscritos, mais de 177 milhões de visualizações. Bem, o ministro Fux votou para absolver Bolsonaro de todos os crimes. O ministro disse que não era juridicamente correto imputar ao ex-presidente crimes relacionados aos ataques de 8 de janeiro. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, votou para absolver o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, de todos os crimes em que ele era acusado pela PGR, Procuradoria-Geral da República. Bem, os crimes são organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Bem, na última terça-feira, dia 9, os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram para condenar Bolsonaro por todos os crimes. O placar está em 2-1. Faltam votar os ministros Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, presidente da primeira turma. Nessa ordem, tá, gente? A maioria é formada por 3 votos. Ou seja, hoje acontece o voto da Carmen Lúcia, tá? Tá acontecendo nesse exato momento em Brasília. E se ela votar a favor da condenação de Bolsonaro, aí as esperanças de liberdade para Bolsonaro, tá, acabam, tá, gente? Ele é condenado e pode pegar até 43 anos. Mas podemos ter uma surpresa muito grande e a Carmen Lúcia simplesmente decidir: não, isso não é justo o que estão fazendo com Bolsonaro, e votar contra a prisão de Bolsonaro e os demais réus, tá? Essa é uma esperança que a direita e a extrema-direita têm e, claro, nós vamos ficar sabendo nas próximas horas. Em relação ao ex-presidente, Fux começou seu voto dizendo que não cabe a nenhum ministro se comportar como inquisitor, recuperando a adjetivação usada pela defesa de Augusto Heleno em relação ao ministro Alexandre de Moraes no início do julgamento na semana passada. Para o ministro, imputar a Bolsonaro uma relação com os ataques de 8 de janeiro, decorrente de discursos e entrevistas do ex-presidente ao longo do seu mandato, não é algo juridicamente devido. Seria igualmente absurdo, por exemplo, considerar como partícipe em um atentado à vida de um candidato a presidente da República, como ocorreu. Todos aqueles que houvessem proferido discursos inflamatórios e críticos à sua pessoa, afirmou, se referindo ao caso do próprio Bolsonaro com a facada sofrida em Juiz de Fora na campanha de 2018.
Além de faltar o dolo, falta o indispensável nexo e casualidade, acrescentou. Também para Fux, a simples defesa da mudança do sistema de votação por meio de discursos e entrevistas não pode ser considerada narrativa subversiva. Gente, que situação está acontecendo aí com o Bolsonaro? Um dia muito decisivo realmente em Brasília, tá? O voto aí da Carmen Lúcia pode formar a maioria pela condenação de Bolsonaro, e isso acontece hoje, nesse exato momento. O julgamento de Jair Bolsonaro e de 7 de seus aliados mais próximos tem hoje, quinta-feira, dia 11, um dia decisivo. A partir das 2 horas da tarde, ou seja, alguns minutos atrás, a ministra Carmen Lúcia apresenta o seu voto, que pode confirmar a formação de maioria pela condenação do ex-presidente pela tentativa de golpe de Estado. A ministra não adiantou o voto, embora tenha dado alguns indícios de que pode seguir o relator. Nos primeiros dias de sessão, ela chegou a dar uma bronca no advogado Paulo Renato Sintra, que defende o ex-chefe da ABIN, Alexandre Ramagem, no processo. E durante sua manifestação, quis insinuar que voto impresso e voto auditivo seriam sinônimos. Carmen Lúcia também teve papel de destaque durante a apresentação da defesa do ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. O advogado Andreu Farias, que representa Nogueira, falou que o cliente tentou demover Bolsonaro de algo incerto. E foi a ministra quem perguntou: demover de quê? Demover de adotar qualquer medida de exceção, respondeu o advogado. Não se sabe se haverá tempo para que o ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma do Supremo, se manifeste ainda hoje, quinta-feira. O voto dele é o último, depois faltará definir a dessimetria das penas dos eventuais condenados, o que espera-se acontecer amanhã, sexta-feira, dia 12. Hoje, quinta-feira, é na prática um dia de sessão extra no julgamento. O calendário original não previa que a primeira turma do Supremo analisasse o tema hoje, tá? Quinta-feira. Entretanto, desde a última semana já era sabido que os ministros teriam esse encontro adicional. Gente, que situação, né? O que não se esperava, porém, era que a retomada do julgamento aconteceria só após o almoço. Quando houve o agendamento, estava previsto que as atividades do dia começariam hoje às 9 da manhã, mas vai ser depois do almoço, como eu disse para vocês, que começou há alguns minutos atrás, e vamos esperar, né, o que vai acontecer. A Carmen Lúcia provavelmente vai falar aí por 1 hora, 2, antes de dar a decisão. E o Brasil todo na expectativa, né? Porque hoje o voto dela decide o futuro de Bolsonaro e dos demais réus, tá, gente? Deixem nos comentários, é uma alegria para o coração dos bolsonaristas, pelo Fux, né, ter dado aí um voto para amenizar o sofrimento de Bolsonaro, mas ele continua em desvantagem, né? E com certeza a situação hoje piorará para Bolsonaro e os demais réus se a Carmen Lúcia realmente decidir votar contra Bolsonaro e, claro, decidir que ele pode pegar até 43 anos de prisão. Deixem aí nos comentários, eu quero saber o que vocês acham sobre essa notícia. Eu vou estar aqui trazendo para vocês todos os detalhes. Um grande abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo. Até já!